Começou. Muito bem, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, né? Você sempre com a gente de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, acompanhando as personalidades da região e do Brasil que passam pelas bancadas do painel regional, discutem, debatem, aprofundam, né? Junto com você, os assuntos que fazem o dia a dia, que fazem a pauta aqui da região metropolitana. E, claro, os temas de interesse nacional também. O programa tem uma reprise de segunda a sexta, você sabe, a partir das 8 da noite, 20 horas. E nos finais de semana, 2 encontros garantidos, né? Aos sábados, às 3 da tarde, e um outro encontro aos domingos, 5 da tarde. Lembrando, o nosso telefone está sempre aberto para você participar, para você entrar em contato com a gente, enviando aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, não é? Aqui ao programa, aos convidados, enfim, você fica democraticamente à vontade. 30 14 52 81, telefone para o contato com a produção. 30 14 52 81. E o nosso espaço sempre importante, também democrático, aberto para você participar pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV. facebook.com/painel regional TV. Já anunciando aqui os companheiros que fazem parte de mais esta edição do painel regional, aqui à minha esquerda, o nosso Paulo Della Rosa, delegado de polícia e delegado poeta, né, que sempre participa conosco, comentarista já acostumado e habitual aqui do painel regional. César Antelo, à minha direita aqui, consultor imobiliário, mais uma vez participando conosco. Eu aproveito já para mostrar, passar para o nosso telespectador, para os amigos de casa, a manchete do DL, Diário do Litoral, parceiro do dia a dia aqui do painel regional. DL que traz na capa manchete: Caixa sobe juros de financiamento da casa própria. Né? Crédito não muda para o Minha Casa Minha Vida e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, também não. Né? Eu passo aqui um exemplar ao Della Rosa, recebe aqui um exemplar do DL, o Diário do Litoral, como o nosso César Antelo também recebe aqui e cai bem na área de atuação do César Antelo, vai poder opinar um pouquinho a respeito desse tema, né? Que envolve aí a subida de juros para o financiamento de imóveis populares, né? E também aqui destacando nesta sexta-feira, manchete do Gazeta de São Paulo. Cerveró diz que passa por dificuldade financeira. Será mesmo? Segundo a defesa do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, tentou resgatar cerca de R$400 mil, porque passa por dificuldade financeira. Ele que está preso também, porque voltou ao Brasil. Passo aqui a Gazeta de São Paulo ao Paulo Della Rosa e um exemplar também aqui ao César Antelo. E já aproveito para cumprimentar aqui os nossos companheiros desta edição do painel regional. Paulo Della Rosa, prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde, Edgar Boturão. Boa tarde, caríssimos ouvintes desse programa tão importante, tão querido pela assistência. Uma boa tarde especial ao meu amigo César Antelo, que sempre nos abrilhanta com seus vastos conhecimentos em áreas diversas. E, naturalmente, um esteta e um apaixonado pelas mulheres que sou. Um especial boa tarde à nossa musa, quiçá, dentro de muito pouco tempo, a mais importante jornalista desse país, a nossa querida Ione. Esperamos todos, né? Quem sabe, né? O painel regional gere para o Brasil inteiro, né? Uma profissional de tamanha envergadura, como vai profetizando aqui o Paulo Della Rosa. César Antelo, importante consultor imobiliário aqui da cidade da região, mais uma vez com a gente. Tudo bem, César? Tudo bem, Boturão. Boa tarde. Paulo, prazer mais uma vez dividir a bancada com você, Ione. Eu vou dizer para você, o Boturão, Paulo, Ione, amigos, telespectadores, essa questão do aumento de juros da taxa de financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal, ela vai afetar, acredito eu, sobremaneira o mercado, gerando uma possível recessão maior ainda do que nós já estamos vivendo. Muito bem, vamos na sequência então, né? Lembrando a você que 30 14 52 81 segue aí a sua disposição para você entrar em contato com a gente, ligar para nós, a sua pergunta, o seu comentário. Nosso espaço nas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, sempre à vontade, não é? Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá e clica no ícone painel regional, confere o que a gente está debatendo, discutindo aqui no programa em tempo real.
E também, lembrando a você que o programa encerrado vai para o YouTube. Você revê depois os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, você fica aí à vontade. E conosco, para manter essa interação importante, o contato com o telespectador, não é, com o internauta e com tudo que a produção do programa coloca aqui à nossa disposição, sempre com a gente, atenta a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, De La Rosa, boa tarde, Zazarantela, boa tarde especial para você que nos acompanha. Eu quero agradecer as palavras do delegado poeta, que sempre me elogia, e eu agradeço muito de coração. Nosso Facebook já está ligado aqui para você que quiser participar com a gente, mandar críticas, perguntas, sugestões, e também, além do Facebook, tem o nosso telefone através da produção. Muito bem. O Zazarantela deu início aí a essa questão que envolve, que tem até a capa, né, do DL, do Diário do Litoral, a Caixa subindo juros do financiamento da casa própria, mas não trazendo alterações para Minha Casa Minha Vida, nem tampouco para o FGTS. E me parece que é um dos grandes desafios, né? Paulo de la Rosa acompanha também essa questão habitacional há muito tempo, junto com a gente aqui. O Antelo é um especialista no assunto. Um grande desafio é essa questão habitacional envolvendo aquela população de uma renda um pouco mais reduzida, né, Antelo? É verdade, que tem que ser assistida, mas não por serem uma população mais carente tem que ser assistida, mas a população é brasileira. Todos os brasileiros têm que ser assistidos. Esse aumento parece pouco, de 0,5 percentual no financiamento para imóveis de até R$750 mil, esse aumento vai inviabilizar a compra de imóveis pela grande parcela da classe média. A classe média é o brasileiro que mais sofre com essa situação. Hoje é o que mais paga impostos. Hoje é o que mais tem dificuldade para fazer o mercado. É o que mais fica refém da inflação, do despreparo e da falta de comando da economia como nós estamos indo. A classe média que chegou a pegar o seu fundo de garantia e comprar ações da Petrobras há 4, 5 anos atrás, hoje viu o seu fundo de garantia ser pulverizado com ações irresponsáveis dos gestores da Petrobras. Aliás, acho que essas pessoas têm que ser indenizadas, né? Por toda essa situação que está criada aí, pelo desastre, né, que se criou aí com relação, desastre financeiro que se criou com relação às ações da Petrobras. A Justiça Americana está dando exemplo disso, né? Não tenha dúvida. Aí você vê, o nosso parceiro aqui, o Gazeta de São Paulo, coloca na primeira página. Olha a hipocrisia. Cerveró diz que passa dificuldade financeira. Quer dizer, gente, esse país é um país de conto de fadas. É uma coisa brincadeira. Um grande jogador de futebol, o grande pelo menos no nome, se voltou contra o Santos agora e pedindo justiça gratuita, porque ele não tem condições de pagar a justiça. Essa hipocrisia toda generalizada... É pública. Leandro Damião. Claro. Então, veja... Alegou em frente ao juiz, na frente do juiz que é pobre. Gente, o que está acontecendo com esse país? O que está acontecendo conosco enquanto sociedade que somos? A gente está perdendo a capacidade de nos indignarmos. E isso está gerando o comando por esses bisonhos e sibaritas que estão aí. Eu não acredito em mais nada, com sinceridade. Pois é, Paulo de la Rosa, segundo forma aqui nos comenta aqui o Zazarantela, especialista nessa área imobiliária, com esse aumento dos juros fica mais difícil a aquisição do imóvel, não só para o pessoal que tem uma renda um pouco mais reduzida, como para a própria classe média também. Ou seja, as dificuldades do brasileiro, como era previsto, vão aumentando agora em 2015. Né? Eu gostaria de começar fazendo um registro triste. Mais um herói se foi, mais um delegado de polícia foi assassinado, Dr. Josimar Ferreira de Oliveira. A sua família, a sociedade de Itapecerica da Serra, a comunidade paulistana e bandeirante, meus sentimentos. Um herói a mais se tombou. Como é que foi como é que se deu essa situação? Ele escutou um barulho fora de casa e foi brutalmente assassinado. Ou seja, foi encomendada a coisa? Estamos ainda em processo de investigação, a dor é muito grande, a sociedade perde muito quando um de seus heróis se vai. Você, meu amigo, todo respeito e toda admiração.
O cobertor está curto. A economia vem passando por um processo difícil. Antes da eleição, o lado que estava no poder escondia a realidade. Passou-se a eleição, o lado que está no poder mostra a realidade e agora a oposição parece que é contra aquilo que parecia ser necessário ser feito quando não estávamos no poder, ou seja, apertar os cintos. O cobertor está curto. Agora, o nosso César Antelo, sempre genial, aponta com muita propriedade. Estamos ainda mais achatando, esmagando o poder de compra da classe média. Felizmente se preservou a classe menos favorecida. Agora, o que eu não consigo compreender, Edgar, o que não cai na minha compreensão, querido César, Linda e Ione, é porque aqueles que estão acima dessa faixa também não têm a sua cintura apertada. Precisamos, sim, de um novo Brasil. Vai ser preciso que todos nós, brasileiras e brasileiros, aceitemos algumas dificuldades. Agora, não é justo que essas dificuldades, insistentemente, quais sejam os governos, recaiam invariavelmente sobre a classe média. Precisamos entender que os tempos são difíceis, mas precisamos, sim, de responsabilidade com o todo. Há espaço para apertar essa cinta. E me parece, pobre que sou, que as gorduras maiores estão concentradas nas altas esferas. Dá um aumento aqui, não é? Segundo a gente tem informação, de meio ponto percentual, né, Antelo? Até 750 mil. Até 700 imóveis de 750 mil. 1,8 pelo sistema financeiro, pelo sistema financeiro da habitação. E 1,8% para imóveis acima desse valor, né? Que é o recurso oriundos da caderneta de poupança. Recurso oriundo da caderneta de poupança. Bom, esse valor, claro que essa faixa atinge diretamente a classe média, né? Somente a classe média. Porque o cara que o setor rico mora em imóvel de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, acima tem de dinheiro, 750 não mil. precisa financiar coisa nenhuma. Né? E aí fica uma situação mais... Se você me permitir fazer Paulo, o que você colocou, também com muita propriedade, essa questão do arroxo em cima da classe média, por que lá em cima a gente não sente o arroxo? Eu tenho para mim, isso é uma opinião minha particular, por pouco que eu leio e me informo, que quem financia as eleições são as empresas. Quem são os donos das empresas? Em que categoria eles se encaixam? São ricos, claro. Então, aí é que está a questão. Os grandes financiamentos, os grandes empreiteiros. Claro. Bancos. Não tenha dúvida. E banco não abre mão da lucratividade de jeito e forma alguma. O que tem acontecido nos bancos, e também me parece que, por absoluta falta de ação e respeito à população, o Banco Central permite. Os bancos estão querendo acabar com os caixas. Você não entra mais. O banco, hoje você entra no banco para fazer um depósito. Aconteceu comigo. Eu entrei no banco com um dinheiro para fazer o pagamento de uma conta, o saldo depositar em minha conta corrente e um cheque. O caixa me proibiu de fazer o depósito em cheque. Depósito em cheque eu tinha que sair da fila e fazer o depósito no caixa eletrônico, na entrada do banco. Eu reclamei à gerência, a gerência fez um favor para mim de depositar. Lá no caixa? Lá no caixa. E me disse que é para mim acostumar, porque não vai ter mais caixas em banco. Vai usar o caixa eletrônico? Só o caixa eletrônico. Aí eu te falo, fiz uma pergunta para ela, eu tenho um cheque que é da própria agência. Se eu depositar na minha conta este cheque, na boca do caixa, ele entra como dinheiro, porque ele é da própria agência. Se eu depositar no caixa eletrônico, ele entra como cheque. Essas coisas têm que ser revistas, né? Ora. Já que é para priorizar o caixa eletrônico? Né? Então, aí dá a impressão do seguinte, o banco falando para mim, o que é meu, o que é teu é nosso. A gente divide no seu, no meu não mexe. E ainda tem a questão das transferências bancárias, por exemplo. Né? Você tem, por exemplo, um valor a transferir de uma conta da empresa para uma conta pessoal, ou da conta da esposa do marido para a esposa, da esposa para o filho, do filho para o irmão, sei lá o que for. Né? Você tem um limite X ali de transferência na hora. Se você for no caixa, não. Sim. Né? Então, caixa, e aí, como é que você transfere valor acima, se for necessário. No caixa eletrônico, não, tem um limite no dia. Se tiver obrigatoriamente que transferir a mais, essas coisas todas têm que ser revistas, né, pelas instituições bancárias, senão o cliente fica numa situação difícil. Que normatiza isso, a meu ver, é Banco Central.
Banco Central? Febraban, que tem uma força enorme, né? Febraban é dos patrões. O Banco Central é do povo, teoricamente seria do povo, é governo. Quer dizer, o governo não está ligando para o povo. Essa razão, veja, mais uma vez, Paulo comentou bem. Antes das eleições, se escondiam os fatos. Depois das eleições, os fatos vieram à tona. Por quê? Porque está inadministrável o Brasil. Para manter da forma que estava, com a corrupção da forma que foi. Veja, nós vimos aí, eu vou dar risada, mas é verdade. Gente, ex-diretores da Petrobras, na premiação, como é que fala? Na delação premiada, concordando em devolver 90 milhões de reais, ou dólares, sei lá. Quer dizer, gente, é fora de propósito. É fora de propósito. O sujeito devolver, já discutimos isso aqui, né? O cara que devolve 100 milhões propõe devolver 100 milhões. Quanto não levou? Agora, fala em banco, né, De La Rosa, você que é especialista no assunto, a gente que precisa fazer serviço de banco, precisa ir a banco, essa coisa toda, vira e mexe, a gente dá de cara com aquelas situações desagradáveis, né? Pessoa de idade, né, idade mais avançada, evidentemente, né, que está ali na fila tentando entrar e tem a porta giratória, trava. Aí a pessoa trava. Aí tira isso, tira aquilo, tira aquele outro, tira não sei o quê. Enfim, se a pessoa não for conhecida do banco e der algum problema... Cara, a pessoa é conhecida, o segurança dá um jeitinho ali, destrava, a pessoa entra, né? Mas se não for conhecida, não tem jeito. Né? Fica aquela coisa, aquela situação desagradável, constrangedora, só falta tirar a calça ali para poder entrar na agência bancária, né? A segurança é assim mesmo que funciona, porque os bancos são assaltados do mesmo jeito, né? Essa pergunta é bastante oportuna e eu peço a você, minha querida, a você, meu querido, que vez por outra me ouve, que tente se lembrar do que venho dizendo sempre sobre a questão da segurança pública. Nosso companheiro de bancada, um advogado brilhante, advogado Sidney Costa, até faz questão de reverberar, segurança se faz com ciência e paciência. Os bancos, como quase todas as instituições do nosso Brasil, agem pelo assodamento. A solução imediata, rápida, sem que haja o necessário processo de análise. Chegou-se a implementar toda a cibernética na rede bancária e esquecemos de avaliar essas questões que o Edgar apresenta com tanta propriedade e que o César falou também. Nós temos dificuldade, porque pensaram no imediatismo, pensaram em resolver o problema deles e deixaram os clientes a ver navios. Mais ou menos como a questão da segurança bancária. É difícil fazer segurança. É muito difícil trazer a sensação de paz, de equilíbrio, de conforto. Pareceu fácil colocar uma porta giratória, pareceu fácil contratar um número absurdo de seguranças que cada vez estão mais armados dentro dos bancos, Edgar. Parece o Iraque, parece a guerra da Síria. E continuamos deixando que a população, a senhora que nos ouve, seja vítima da saidinha do banco. O senhor que trabalha muito, vai ao banco desesperado e enfrenta a fila, porque o senhor não conhece o gerente, o senhor não conhece ninguém, como bem lembrou o nosso tornitruante Edgar, não é o VIP, não é o queridinho, é assaltado fora do banco. Faltou o quê? A Febraban. Faltou o quê? Ao Banco Central. Falta o quê? A elite pensante desse país. Compromisso, Edgar. Responsabilidade. Não adianta irmos muito rápido, porque com certeza a água acabará antes do tempo. E outra coisa, né, com relação à questão bancária, lembrada aqui pelo De La Rosa, saidinha, né, o golpe da saidinha, né, Sim. do banco, o assalto, né, que a pessoa sofre quando sai com o dinheiro do banco. Em algumas agências, né, a pessoa vai, saca um determinado valor e o gerente pede para que se assine um papel. Se autorresponsabilizando. Exatamente. Isso é um absurdo. Um contrassenso completo. Se você for assaltado, passar pelo golpe da saidinha na saída do banco, a responsabilidade é sua. O gerente não quer responsabilidade para o banco não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso. E faz a pessoa assinar lá. Né? Eu vejo isso uma total falta de respeito, porque tudo que nós estamos falando e tudo que é feito nesse país é feito para amenizar efeitos. Ou defeitos. Ou defeitos. Mas ninguém ataca as causas. Veja bem,
perguntaram para mim assim, você concorda em pagar 50% de impostos sobre o PIB? Eu falei, claro que eu concordo, se eu fosse cidadão sueco. Agora, eu não posso concordar em pagar 1% de imposto em sendo cidadão brasileiro. Por quê? Porque o imposto é o dinheiro que o governo recebe para te dar o serviço. A educação está na Constituição, a saúde está na Constituição, a segurança está na Constituição. Nós não temos nada. Nós temos que pagar tudo à parte e pagamos ainda imposto. Isso, para o leigo, para você perguntar para uma criança, a criança vai falar, não está certo. Então, o que está acontecendo nesse país é o seguinte, banqueiro não pode perder dinheiro de jeito e forma alguma. Esse absurdo, essa imoralidade do cidadão, do gerente do banco querer que o cidadão assine que a responsabilidade é dele, isso é uma imoralidade, é para se livrar de eventuais ações de indenização, ou tentar que isso aconteça, para manter o patrimônio dele intacto, dele banco. Essa hipocrisia que está reinando aí, eu acho que está faltando um pouquinho da justiça, o judiciário entender que tem um papel fundamental para doutrinar, orientar e preservar a sociedade. A sociedade, na sua administração, depende muito da justiça, como instituição. E, lamentavelmente, nenhum brasileiro confia em instituição nenhuma. Temos que sair para o primeiro intervalo aqui no painel regional, lembrando sempre aqui que a Prefeitura de Santos informa que as entidades beneficentes interessadas em participar do Carnaval Solidário Santos 2015, explorando a praça de alimentação da Passarela do Samba Drauzio da Cruz, entre os dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, devem realizar as suas inscrições nesta sexta-feira, não é? O horário vai até às 17 horas, 5 da tarde, portanto, lá no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 388. E ainda o tradicional concurso da Rainha e Princesa do Carnaval ocorre amanhã, sábado, a partir das 21 horas, na Arena Santos, lá na Avenida Rangel Pestana, 184, Vila Matias. Os ingressos são gratuitos, distribuição acontece ainda até hoje, sexta-feira. Os concorrentes vão se apresentar em diversos trajes, né? E serão, então, definidas as vencedores, né? As vencedoras Rainha e Princesa, amanhã, sábado, a partir das 9 da noite, lá na Arena Santos, na Rangel Pestana, 184. Intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. Este é o segundo bloco da edição desta sexta-feira do nosso painel regional, né? Aqui à minha esquerda, com satisfação, recebendo o delegado Paulo de la Rosa, não é? E ao lado dele o nosso Sidney Costa, não é? Advogado, comentarista tradicional aqui do painel, participando também desta edição. César Antelo conosco, consultor imobiliário aqui à minha direita, ao lado da nossa Ione Furukawa. E vamos, né, cumprimentando aqui, agradecendo a participação do Sidney, que chegou voando aí para fazer parte mais dessa edição. Tudo bem, meu caro Sidney Costa? Tudo bem, Boturão, estava acompanhando o programa, realmente os pontos da pauta hoje preocupam aquele que quer conquistar a casa própria, nesse sentido você tem uma autoridade entre nós, que é o César Antelo, e me chocou também a revelação do delegado, nosso delegado poeta, o único Paulo de la Rosa, né? O homem que conseguiu transformar o limão numa limonada muito doce, que na verdade foi para um jardim aí de rosas, está aí para surgir 139 pétalas. São o livro 100 Rosas do Meu Jardim, que vem por aí, viu, Boturão? Sim. Mas olha, hoje eu vou fazer uma referência a alguém que fica atrás das câmeras. Sempre trago alguma novidade. Viva a Zimba! Nós temos, olha, o cameraman, rapaz, é o Kruner. É o cantor de uma banda que está bombando em Santos. Você já ouviu falar ou não? Não, não. É o Rafael, cara. E depois eu vou pegar seu autógrafo, hein? Tô ligado, rapaz. Muito bem. Falamos muito no bloco anterior sobre a questão habitacional. Entramos assim meio que de leve no assunto policial. A notícia trazida aqui pelo de la Rosa, o falecimento de mais um delegado. Onde foi? Na Tapicirica da Serra, né? E a informação choca a todos nós, evidentemente, mas vamos tocando aqui com outros assuntos importantes. Por exemplo, um assunto que ganhou
uma repercussão muito grande pelo país afora, a questão das próteses, as dificuldades que tem os planos de saúde, dificuldades entre aspas, né, de controlar aí as orientações médicas, os diagnósticos, enfim, para a colocação de próteses nos clientes e os custos, né, que são altíssimos, enfim, né. Esse é um assunto que está em pauta, um assunto que está pendente, né, enquanto muita gente tem dificuldade para marcar uma consulta, um plano de saúde gasta fortunas aí com próteses, às vezes não são comprovadamente necessárias, né, Dona Rosa? Você está acompanhando isso de perto, chocado também com mais uma revelação contundente dessas, né? Esse assunto me deixou muito abalado. Eu fui vítima de alguns tiros, eu uso próteses no braço, meus amigos brincam que eu sou ciborgue, né, porque eu todo montado. Mas a realidade é muito triste. Eu tomei o cuidado de fazer um apanhado, Edgar. Em 14 casos, em tão somente 14 casos, o erário público, o Brasil, que está precisando enxugar as suas contas, teve um gasto desnecessário de 2 milhões de reais. Em 14 casos. Esses 14 já estão absolutamente provados. Imagina-se que os valores sejam 100, 1000 vezes maiores que esse. Como funciona? É simples. A senhora, o senhor sabe. Precisamos de uma cirurgia, ficamos indo e vindo do SUS 1, 2, 3, 4, 100 vezes, 1 ano, 2 anos. Aí surge a oportunidade do esperto. Do esperto de gravata, do esperto de roupa branca, do esperto de carteira cheia. E por que eu uso essas 3 referências? Porque o esquema é bem interessante. O médico, não todos, felizmente temos médicos do quilate de Marco Paulo Reynol, mas alguns médicos indicam escritórios de advocacia, Edgar, para que o cliente, desesperado por uma cirurgia, necessitado de um atendimento que o Estado deveria lhe dar com prazer, com qualidade, para que o advogado entre com uma liminar, obrigando o governo a pagar aquela cirurgia. Mas a maldade não termina aí, a maldade vai além. Esses profissionais que têm canudo a tal elite pensante desse país, que eu tanto critico, eles municiam os escritórios de advocacia com laudos falsos, com desnecessárias cirurgias. E não acabou. Para completar o quadro, o empresário picareta, o mau caráter, que aceita isso tudo vendendo as próteses para o país, para esse Brasil que tanto está apertado de grana, a preços superfaturados. Uma única abordagem, um stent do coração, que não era necessário, foi indicado por um médico para que fosse, e esse paciente foi através de um escritório que tem parceria criminosa com o médico, para conseguir eliminar, foi pago 200 mil pelo erário brasileiro. 200 mil reais? 200 mil reais. Que depois que apuraram, isso foi numa cidade ao lado da cidade da região da Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não custaria nem 9 mil reais. Um único caso. Até quando? De 200 mil para 9 mil. Exatamente. Uma cirurgia que não era necessária. Assalto à mão armada, hein? E sabe o que me chama a atenção, acima de tudo isso? Da corrupção, da falta de vergonha na cara, da falta de patriotismo, de cidadania, a falta de humanidade, porque muitas das vezes vão por dinheiro inserir próteses em cidadãos de bem e pode levar a óbito uma situação dessa. E esse cidadão de bem, pai de família, tem filhos, tem mulher, tem tudo, vai ficar a família inteirinha à mercê da sorte, porque o governo também não segura. O governo não dá a educação, não dá a segurança, não dá a saúde. Então é uma terra que, lamentavelmente, nós estamos perdendo a dignidade. É o que eu falei, nós perdemos a capacidade de nos indignarmos contra tudo isso. E a indignação, ela não vai aí pela violência. Que, aliás, me desculpe, eu sou fã do Papa Francisco, mas acho que ele cometeu uma gafe muito grande ontem na entrevista que ele deu, ao incitar
foi um exemplo bobo, tolo, mas foi um comentário bobo, em citar que a pessoa xingou a mãe dele, ele vai dar umas palmadas na pessoa. A violência não vai levar a nada. E nós estamos indo para um caminho que eu acredito que para a sociedade, nem daqui a 3 gerações, nós vamos conseguir reverter. E esse caminho vai para a corrupção, para a pobreza e para a violência. É onde nós estamos caminhando com essas ações que nós estamos vendo se perpetuando na nossa sociedade. Muito bem. Agora, só antes do Sidney comentar também, só essa questão da perda da dignidade, que diz aqui o César. Quando estourou o escândalo do Mensalão, lá por 2005 para 2006, enfim, né? Eu lembro que o Datafolha veio com uma pesquisa de opinião e 75% dos entrevistados pelo Brasil afora, né? Indiscriminadamente, questão de idade, classe social, sexo, né? 75% do brasileiro se mostrou tolerante à corrupção. E dentro desses 75%, eu não vou lembrar exatamente o percentual que é, mas era um percentual altíssimo de gente que admitia que, se tivesse possibilidade, faria a mesma coisa. Pois é, Boturão. Outro dia a gente até comentou sobre isso. Nietzsche, naquela obra dele, O Casamento, ele fala que política é relação. E Spinoza explica que ética é o que você faz com essa relação. Na verdade, a gente tem vivido uma nova ética no Brasil, que é essa da tolerância, do erro, do engano. Enquanto a sociedade brasileira dizer todo político é ladrão, a sociedade representada por seus políticos não tem solução, a saúde não tem solução, nesse exemplo terrível que vazou agora das próteses. Olha, eu estou dando uma assessoria jurídica lá na Caixa de Pecúlio dos Funcionários Municipais de São Vicente. E o doutor Hélio me revelou algo essa semana muito interessante. Até comentei isso com o Heraldo, para a possibilidade de a gente discutir isso com documentos aqui. No ano de 2013, ele achou suspeito o valor de uma prótese pedida pelo médico. E foi fazer um orçamento entre as empresas que lidam com esse tipo de material. Sabe qual era a diferença pedida pela prótese do médico e outras empresas que fazem igualmente o mesmo material, Boturão? De 60% do valor. Ele comunicou o médico por um ofício da Caixa para que usasse a correlata, a concorrente. Rapaz, aconteceu isso que o Paulo de la Rosa fechou no seu pensamento. Veio um escritório de advocacia e moveu uma ação que tinha que prevalecer aquela prótese, dando lá uns indicativos até discutíveis de que era melhor do que a concorrente, que estabeleceu que não tinha diferença nenhuma. Portanto, em 2013, ele começou um movimento que, olha, vazou tanto essa luta dele lá em São Vicente, que a CAPEP de Santos, tocada aqui pelo vice-prefeito Eustácio, também aderiu e eles começaram a resistir esses médicos que impõem certas marcas de prótese, indo até para a justiça para debater isso. Agora vazou. Agora está sem controle. Algo que a gente não admite, Boturão, porque outro dia, numa reflexão muito ponderada ali no café, a gente sempre comenta dessas coisas de bastidores, você explicou que a classe médica é a única que não pode reclamar nesse país. Advogado, para se destacar, ainda tem que lutar muito e ter uma base que o fundamental é ter dinheiro para se estabelecer, porque é uma profissão que cobra até para você trabalhar. Mas o médico não. Ele já tem no próprio sistema a forma de se começar muito bem, ganhando muito bem, portanto, não se justifica a gente encontrar ações desse tipo. Assim como agora foi revelado que o Severo, que está envolvido no maior crime de desvio do erário, ganhava, meu amigo, por mês, a bagatela de 100 mil reais. Eu fui fazer o cálculo disso, Boturão, representa 133 pessoas ganhando o atual salário mínimo. Como é que esse homem pode estar envolvido com um salário desse, tão significativo, tão vultoso, num escândalo sem proporções que assustou até o judiciário? Parece que dessa vez, até no dito do Gilmar Mendes, ficou fichinha o mensalão para se resolver no juizado de pequenas causas. Disse o Gilmar Mendes. O próprio judiciário está espantado. Portanto, esses tipos de colocações também vão para a sociedade. A sociedade que puxa gato da energia elétrica, a sociedade que puxa cabo da net para dar para todo o prédio, a sociedade que não gosta de ficar frequentando fila, fura fila. Eu faço uma pergunta, infelizmente. Isso então, não é uma nova ética. Sim, não é ética, isso não é efeito. A ética de tolerar o engano, a ética de tolerar Mas a por corrupção. que a sociedade chegou a esse ponto? É isso onde eu quero refletir. Chegou a esse ponto porque o governo se ausentou. Não sei. O Estado se ausentou. O cidadão, é a defesa dele. Ele começou precisando atender uma saúde, ele precisou puxar uma água.
Ele ficou sem água, tem filho para crescer, para criar, tem não sei o quê. E aí vai. Quando viu que não tem, também tem impunidade no Brasil, como também não tem punição nenhuma, começou a tomar vulto. Aí ficou vendo que está fácil. Mas, César, aí depois vem o assistencialismo do governo. Você tem aquelas regras das 3 formas de pensamento para mudar o país. Eu gostaria até que você tivesse a oportunidade de repetir isso. Essas 3 regras, base de educação, honestidade e fazer pressão para mudar, a sociedade perdeu. Ela começou a admitir que também se sentasse no lugar, pegaria a mala de dinheiro, também fosse político, faria o mesmo. E quando isso acontece, meu caro, é uma nova ética. É uma situação, diga, Della Rosa, uma situação realmente terrível. Essa pesquisa da Datafolha me impressionou na época. Desse ano que eu fiz em outra emissora, né, outro programa de outra TV que eu me encontrava na época, fiz alguns debates sobre isso. Eu não sei, qual é o país do mundo onde você faz uma pesquisa e você vai ter 75%, não é, de índice de pessoas, não diria coniventes, né, mas pessoas que toleram a corrupção. Eu ainda insisto na mesma máxima. O Brasil vai melhorar a partir do ponto em que nós resgatarmos os nossos ídolos. Uma sociedade precisa de referências. Claro. Uma sociedade precisa de ídolos. Ídolos como Zerbini na medicina, primeira cirurgia cardíaca desse país, 5ª do mundo, 1968. Ídolos como Sobral Pinto, um advogado que sozinho enfrentou todo o exército, corajoso. Ídolos como Barão de Mauá, um empresário que pensava sim no lucro, mas pensava muito no seu país. Para pegarmos um exemplo dessa tríade nefanda, médicos, Teotônio Vilela, empresários e advogados. Políticos da envergadura desses que Sidney Costa cita. Jornalistas sérios. Davi Inácio. Policiais sérios, como o Dr. Geraldo Camargo. General Nós Rondon. precisamos Paulo de Francis. exemplos, Edgar. A nossa sociedade está perdida. A nossa sociedade... E eu não sou um saudosista, eu sou um cara que tento sempre estar próximo do jovem. O jovem está encontrando essas referências onde? No sucesso que faz o traficante, no sucesso que faz o criminoso, no sucesso que faz o corrupto. Por quê? Porque não vê espelho, não vê referência nas pessoas de bem. Nós precisamos de ídolos, Edgar. Vamos para mais um intervalo. Na volta, Ione Furukawa traz também a participação importante do telespectador pelo telefone ou pelo nosso espaço nas redes sociais. Já, já. Esse nome daí. Voltou. Esse é o nome daquele barzinho embaixo do prédio. Painel Regional está de volta. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição, que recebe aqui à minha esquerda o delegado Paulo Della Rosa, o delegado poeta, o nosso Sidney Costa ao lado dele. E à minha direita, aqui está o César Antelo, acompanhado da nossa Ione Furukawa, que chega com algumas participações importantes dos telespectadores que acompanham a gente, que participam conosco pelo telefone, pelas redes sociais também. Ione, pois não. Pergunta do Fábio Lopes, da Ponta da Praia. Ele parabeniza o programa e pergunta para o César: se devido a essas mudanças de valores da Caixa, aqueles que têm alguns imóveis devem vender os mesmos, alugar ou esperar? Não, veja bem, que tem um imóvel, o que vai ficar mais difícil, a meu ver, é o financiamento. Se o seu imóvel está na classe média, imóvel não se vende, começa por aí, a não ser por uma necessidade. Imóvel é patrimônio, tijolo é moeda forte. Você tem família, você vai guardar o seu patrimônio. É contra a desvalorização, contra a inflação, contra tudo. Então você não deve vender. A locação é o melhor negócio do mundo, sempre foi em qualquer lugar do mundo. O problema da locação no Brasil não é a legislação, a 8.245. O problema da locação é a justiça. Se o cidadão não paga, o inquilino não paga e você recorre à justiça, a justiça tende a demorar e teu prejuízo pode aumentar. Então você tem que ter muito critério para fazer as locações. Agora, o imóvel vale a pena. Na venda, é que esses índices de aumento da Caixa vão provocar, no meu entender, uma retração para a classe média. Quem estava querendo comprar, estava comentando em off agora com o Boturão, quem quer comprar um apartamento de 400 mil, tem lá 200 mil na poupança, vai dar de entrada, pega mais 100 mil do fundo de garantia, vai financiar 100, possivelmente sem aumento de salário, não vai conseguir atingir a renda necessária com esse aumento de meio ponto só.
e não vai conseguir ter capacidade financeira para fazer esse financiamento. Então, essa é a questão desse aumento que vai mexer com o imóvel. Vai fazer com que o mercado fique mais estagnado na faixa de preço até 750 mil. Vai ficar muito difícil. Está respondido, então, né? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema aí? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Ione, eu queria saber se eu acertei nos 3 pilares que você falou que muda esse país. Eu acertei ou falei de chofrada? Acertou, você acertou. Em outra forma, a ordem dos fatores não altera o produto. Perfeito. Mais uma participação aí com a gente, Ione. Pois do Osório Simões Souza. Ele dá parabéns ao programa por abordar assuntos variados e importantes. Um abraço a todos, em especial ao delegado Poeta. Olha aí, tá vendo? Obrigado. Como é o nome dele? Osório Simões Souza. Osório Simões. Um abraço, né, delegado? Um abraço, Osório. Querido Osório, muito obrigado. É emocionante esse testemunho, essa palavra sua. E eu aproveito, Edgar, para que você mande um abraço ao nosso seu Walter, ali do Hollywood Café. Ele tem altíssima conta e gosta demais do programa. Tenho certeza que vai modificar o dia desse homem. Opa, um grande abraço ao seu Walter, lá do Hollywood Café. Um abraço a ele, o pessoal todo lá do Hollywood. E a todo mundo aí que diariamente confere aqui o painel regional. Ione, pois não? Pergunta do Gustavo Maciel de Praia Grande. Dá boa tarde a todos. Ele gostaria de saber o que os convidados acham do mandato da senhora presidente Dilma Rousseff, principalmente em relação à economia do país. E pergunta ao delegado Poeta, que é tão preocupado com a educação do nosso país, a opinião sobre os 529 mil brasileiros que tiraram nota 0 no Enem 2014. Esse é um tema interessante, nós ainda não tivemos oportunidade de discutir, nem de debater aqui, não é? Mas eu acho que é uma coisa realmente que choca, não é? Praticamente foi metade, né? Não. Quantos? 500 e tantos mil? 529 não, foram mil. Milhões de pessoas que prestaram o Enem, né? Exatamente. Na verdade, o percentual não é tão alto assim, né? Não, perto dos 8 milhões, não. Dos 8 milhões de... Realmente o percentual baixo, né? Porque 540 ou 530 mil nota 0 impressiona um pouco. Mas não sei o que vocês pensam, né? Eu acho que depende também da avaliação no contexto mais amplo. Não dá para você falar assim. O que eu quero dizer de contexto mais amplo? Primeiro, qual é a formação que esse estudante teve lá atrás para chegar, para fazer o Enem? Perfeito. Segundo, se essa formação foi razoável, o que falhou? Será que é a qualidade dos professores? Porque ser professor nesse país só por idealismo, por profissão e por sustentabilidade não deve dar. Então nós temos uma série de situações. O pilar que o Sidney se refere, eu digo sempre o seguinte: uma nação, ela é feita em cima de 3 pilares básicos: educação, saúde e segurança. Segurança institucional. As instituições têm que funcionar. Se nós não temos esses 3 pilares, nós não somos uma nação, nós somos apenas um país, um aglomerado de povo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Olha, muito bem. Sidney, aliás, que para quem não sabe, o Sidney Costa prestou o exame do Enem, né, Sidney? Prestei. Mas olha, nós temos já um jornalista estilo Globo News, que é você. Que é isso? Aliás, quando me param na rua, os abraços são todos para você. Não é por mim, não. Acho que minha performance ainda não chegou no ideal. Eu tenho aí um personal conselheiro, que é o Gustavo, ele me salva de algumas coisas, mas ainda não cheguei no ideal. E agora, hoje foi elegida outra futura jornalista estilo Globo News, pela vaticínio do delegado Poeta, e o nosso Ione está a caminho disso. Mas quem é o telespectador que mencionou o delegado Poeta? Antes de eu falar da minha experiência, eu gostaria, ele mencionou o delegado Poeta. Gustavo Maciel, ele fez a pergunta, o delegado Maciel, Poeta. eu vou te dar essa oportunidade, se não sobrar tempo, não é muito importante o que eu experimentei lá no Enem, não. Meu querido Gustavo, você me obriga a fazer algo que não gosto. Eu sou o homem da flor, o homem da doçura, mas vou tomar a ousadia de discordar do meu amigo César Antelo. E também de Sidney Costa, porque nesse posicionamento eu conheço dele. Pois é, tu conhece. Eu estou absolutamente envergonhado com 527 mil zeros numa prova de redação do Enem. E não acho que a culpa é do ensino, não acho que a culpa é do governo, não acho que a culpa é da estrutura. Lamentavelmente, meu querido, eu tenho vergonha por mim. Está faltando a nós, pais, a nós, mães, com muito orgulho, a nós, avós, eu sou avô de 2 netinhas, e avós, o exemplo. Nós estamos esquecendo do exemplo. Eu pergunto ao senhor, pergunto à senhora, porque pergunto a mim mesmo, depois que tive acesso a essa informação, qual foi a última vez que um filho meu, que uma filha minha, me viu lendo?
Qual foi a última vez que um filho meu, uma filha minha, recebeu das minhas mãos um livro, um dicionário, uma palavra de incentivo para o estudo? Ser humano algum vai escrever bem, ou se quer escrever, se ele não criar o hábito de ler. Porque a leitura nos dá a noção da importância da concentração, nos dá conhecimento e, mais importante do que tudo, a leitura nos dá humildade para aceitarmos as nossas mazelas. E 527 mil zeros numa prova de redação, numa prova de língua portuguesa, a maravilhosa língua portuguesa, é para deixar cada pai e cada mãe desse país absolutamente envergonhado. Então, Boturão, eu tenho uma opinião bastante diferente do Paulo de la Rosa, porque eu fiquei às 5 horas e 30 minutos sentado, que foi a segunda prova, a primeira foi de 4 horas e 30, eu não consegui ficar todo esse tempo. Num desafio de que eu queria voltar a estudar, mas fiz 60 anos agora no dia 7 de dezembro. Eu falei, será que eu vou aguentar ficar numa sala de aula, sentado, escutando? Então, eu vou fazer o Enem, se eu suporto isso, porque o Enem não me favorece em nada, porque eu não teria condições de disputar as universidades públicas, eu não venho estudando com forma acirrada. Claro. Não tenho condições de fazer o ProUni, mesmo que eu tivesse uma nota menor para essa disputa das vagas públicas, porque eu já sou formado, o formado não tem chance de participar do ProUni. Tampouco do SISU, que é a rebarba que favorece as cotas raciais de quem vem da escola pública, também não, porque não alcançaria essa condição. Fui fazer para ver se eu aguentaria uma sala de aula. E nessa da redação, por incrível que pareça, fui dos últimos a sair da classe, porque a redação foi muito complexa. Um tema complexo que não está na mídia. Eles fizeram um enunciado longo, explicando que países como França, Inglaterra e Alemanha permite comercial com crianças se não for de alimentos. Alimento, criança não pode fazer comercial. E o Brasil, recentemente, baixou uma ordem nessa área de propaganda, proibindo criança para fazer qualquer comercial. Criança hoje, pela ordem dessa agência reguladora de propaganda, controlada pelo governo federal, não pode fazer nenhum tipo de comercial mais. Portanto, aquela restrição que existe em parte da Europa, de que criança pode fazer comercial só não de alimentos, nem isso aqui foi visto, analisado. Portanto, e isso está agora explicado porque eu tive que ler 4, 5 vezes. O enunciado não era muito claro nesse sentido. Trazia um mapa da Europa que não colocava a separação dos continentes. Você teria que saber onde estavam esses países. Enfim, isso foi criticado até por professores que dão curso preparatórios por Enem. Foi muito complexo o tema. E depois os pesos. O Enem, realmente, olha, 2 coisas eu vi nesse exame. Por exemplo, eu errei de classe e o rapaz que controlava a minha ficha falou assim, você não pode estar aqui, não tem homem nessa classe. Foi predominantemente de mulheres o Enem. Na minha, tinha só eu e mais um rapaz, eu era o mais velho. Portanto, uma prova de que o homem não está estudando mais. Portanto, provavelmente, nesses 500 e pouco, foram 500 mil pessoas do sexo masculino que bombaram. Claramente dá para perceber isso. Outro aspecto que eu percebi... Teve uma aluna que obteve a nota máxima, né? Nota 1000. Então tem que ser mulher, porque eu só vi mulher no Enem. Uma jovem. Coalhado. Numa das classes que eu errei, o cara falou, você não está aqui, porque aqui não tem homem nessa classe. Falei, meu Deus do céu. E 50 alunos dentro da classe. Por mais que a sociedade tenha evoluído, os conceitos ainda são meio machistas. O homem é que tem que sair para o trabalho. Ah, pode ser também. Mas olha, a molecada está no fuminho na praia, mano. O negócio está grave no meio dessa juventude, meu amigo. Não, mas a juventude sim, mas Bom, mas aí eu quero concluir outra coisa. Os pesos. E os pesos, Boturão, são graves no Enem. Por exemplo... Eu não consigo entender bem essa coisa. Os pesos, conclusão e lógica, peso 3. Se tu tira 1, vira 4. Aliás, vira 3, aliás. Estou mal de matemática. Tá mal de matemática. Eu vou dizer minha nota, já saiu. Eu vou dizer minha nota. Não vou mentir. Ao máximo seria 300 pontos, eu fiz 140 na redação. Para você ver. Para você ver. Pois bem, gramática peso 2 e ortografia peso 1. Portanto, meu amigo, se tu não concluir e não teve lógica, 2 e 1 dá 3, 3 e 3 dá 0. Foi isso que aconteceu no exame. O cara que não teve lógica na sua conclusão ficou prejudicado nos pesos de gramática e de ortografia. Portanto, esses 500 mil não é bem representativo de uma
desconfiança da língua, despreparo com a língua, não. É episódica, os jovens do sexo masculino não estão se preparando muito bem, dá para ver que isso a mulher tomou com afinco, é próprio do sexo feminino estar estudando, inclusive para nível universitário, e o peso que muda totalmente essa forma de inclusão, não dá condição de você não ter lógica e levar a nota no Enem. Para um outro programa, não seria uma involução, essa progressão continuada, não leva a isso? Talvez também leva a isso. A progressão continuada é um risco. Outro debate para trazer aqui especialistas no assunto para discutir. Isso é uma polêmica danada, viu? Ione Furukawa, tem mais alguma participação aí, não? Mais uma, Duriel Vilas Boas. Ele cumprimenta os participantes e gostaria de saber como vocês encaram a omissão e a falta de participação de integrantes dos mais diferentes movimentos sociais em relação aos seus próprios interesses. Exemplo maior está nos integrantes do Conselho de Administração da Petrobras. Omissão das entidades. E a falta de participação de integrantes dos mais diferentes movimentos sociais. Movimentos sociais, você acha que tem isso, Dona Rosa? Falta participação maior? Sempre generalista, um general do conhecimento, o nosso Uriel. É um orgulho da bancada aqui do painel regional. Claro, Uriel, a sociedade como um todo sabe que está falhando. Nós mantemos sempre a tônica, a toada de jogar a responsabilidade para o governo, para o outro, esquecendo da imperiosa, da necessária, da fundamental participação. As mulheres, seres humanos maiores, mais uma vez discordo um pouco dos dois colegas, vocês são seres humanos maiores, vocês sim, em jornada dupla, trabalhando, disseram sim que o homem sai para trabalhar, trabalhando muito, sofrendo muito, vocês estão dando um exemplo do que o Brasil precisa, dedicação, jornada dupla, e o Uriel faz muito bem a nós todos fazendo esse chamamento. Cada qual no seu setor, exigir que as suas entidades de classe, os seus representantes, façam valer a sua voz, porque assim mudaremos esse país. Quero agradecer a audiência da dona Lourice, que acompanha a gente aqui diariamente no painel regional, manda um abraço pra gente. Sabe quem é a dona Lourice, não? Não. Mãe do César Antelo. Dona Lourice, um abraço forte. Um grande beijo. Um beijo, mãe. Saúde, viu? Obrigado por estar conosco. Que legal. E a gente já vai aproveitando para agradecer aqui o Sidney Costa, o nosso Paulo de la Rosa, sempre participações importantes conosco, como é também o César Antelo. Obrigado a Ione. Obrigado a você que acompanha de segunda a sexta ao vivo, a partir da 1h30 do painel regional, e a nossa reprise às 20 horas, 8 da noite. Lembrando que a gente tem um encontro aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde também. Ficamos por aqui, voltamos segunda. Obrigado, tchau.